Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu vim aqui trazendo mais um vídeo, uma meditação da parte do Senhor. Confesso que esses dias eu estava na igreja, na oração, com o ciclo de oração, e o Senhor colocou isso no meu coração, que é a respeito da palavra de Deus, a respeito das palavras que nós pronunciamos. Eu quero ler com vocês em Tiago, sem perca de tempo, no capítulo 3, no versículo 9 e 10, que diz assim... Eu vou começar do versículo 8, para entendermos melhor. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E no versículo 10 diz assim ainda, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Parte A só do versículo 10. E eu estava orando, o Senhor falou comigo através da palavra. E veio aquela palavra na minha mente, aquela frase na minha mente, a nossa palavra também tem poder. A palavra de Deus também tem poder, mas a nossa também tem, né? E a gente acha que não tem, né? Muitas das vezes quando a gente está numa certa situação, a gente pronuncia palavras que a gente acha que não vale de nada, né? Mas, como diz no versículo 10, na parte A, fala assim, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Mesmo nós sermos cristãos, muitas das vezes, em certos momentos, certas situações da nossa vida, às vezes a gente está nervoso, a gente não pensa para falar, a gente acaba falando coisas que não agradam a Deus e amaldiçoamos ou falamos coisas que chateiam as outras pessoas, né? Isso é porque a gente não pensa antes de falar. E o Senhor falou no meu coração a respeito disso e eu fui meditar um pouco, voltar um pouco atrás. Comecei lá de Gênesis, que quando Deus ordena, né, que ele fala que vai exterminar o povo, né, da terra, porque, querendo ou não, Deus se arrependeu de ter feito o ser humano, porque o ser humano foi perverso. E lá em Gênesis, né, a palavra de Deus trouxe morte, destruição para aquele povo rebelde que não adorava a Deus. Era um povo que vivia sem um Deus, na verdade, né? Porque para eles viviam sem um Deus, mas Deus sempre estava ali, mas eles não notavam. E a palavra de Deus naquele momento trouxe morte e destruição para aquele povo. Mas o importante é que Deus trouxe vida para a família de Noé e para Noé. E também nós vemos a destruição de Sodoma e Gomorra também, né? Que Deus ali ele disse a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra por causa do pecado do povo. Errei a palavra aqui um pouquinho, mas saiu. O povo ali era perverso também, em Sodoma e Gomorra. E Deus falou que ia destruir também aquele povo. E Abraão ainda falou para Deus, Senhor, mas se estiver 10 ali, 10 justos, o Senhor destruiria? O Senhor falou, não destruirei por causa de 10 justos. Mas havia 10 justos ali? Gente, não havia 10 justos. Então o Senhor lembrou de Ló. E Ló só foi salvo por causa de Abraão. Porque creio eu que se Ló não tivesse Abraão na vida dele, creio que Ló também não tinha se salvado. Aí Deus manda 2 anjos lá, né, em Sodoma e Gomorra para resgatar Ló daquela situação. Teria que vir Ló e toda a sua família, mas infelizmente a sua esposa, Deus ordenou que não olhasse para trás no momento da destruição. E ela caminhando, ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Isso que dá, né, a gente caminhar, a gente não obedecer a Deus. E a gente desobedecer, sempre acontece algo ruim. E naquele momento a palavra de Deus trouxe morte, destruição para aquele povo. Mas trouxe vida para Ló. Apesar de tudo que aconteceu depois, mas Deus trouxe vida para Ló também, né? E eu lembro também, quando eu falei que quando a gente pronuncia palavras, a nossa palavra também tem poder. Não todas as vezes, mas algumas vezes. Porque Sansão, quando ele derrubou ali o templo de Dagon, a última palavra dele foi, morra eu com os filisteus. E a palavra naquele momento de Sansão, Deus permitiu, lógico, mas trouxe morte e destruição. Mas nós vamos lá olhar lá em Jonas, quando Deus disse que vai a Nínive e pregue a minha palavra. E ele foi,
independente do que aconteceu antes, toda aquela história de Jonas, que ele foi engolido pelo peixe, mas Deus falou, vai lá e pregue. E ele pregou. A palavra de Deus ali, antes, se não fosse pregado, Deus também ia destruir. Mas a palavra de Deus, que foi dita pelo profeta Jonas ali naquele momento, a palavra trouxe vida para aquele povo. Interessante, né? E também vemos lá quando fala da passagem de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, o Senhor, ele falou assim, tirai a pedra, Lázaro, sai para fora. E a palavra de Deus trouxe vida, renovou novamente Lázaro, né? Eu acho muito interessante. E outra parte também, que está lá em Mateus. Está em Mateus quando fala do centurião de Cafarnaum, né? Que ele chegou até Jesus e falou, Senhor, se disseres tão somente uma palavra, o meu criado que está enfermo, que está doente, será curado. E Jesus ainda naquele mesmo texto ele diz, não achei tanta fé. Nunca achei tanta fé quanto eu vi de você, daquele centurião de Cafarnaum. E o que eu quero dizer com isso, gente, que a palavra de Deus tem muito poder. A nossa também tem. Então, que nós devemos ter cuidado naquilo que vamos pronunciar para outras pessoas, para aquilo que vamos passar para outras pessoas. A palavra de Deus deve ser dita com sabedoria. Então, quando ministramos a palavra do Senhor para as outras pessoas, para os cristãos, nós devemos ter sabedoria, porque a palavra tem que trazer vida e não morte e destruição, né? Assim como aconteceu para aquele povo ali no tempo de Noé, aquele povo, gente, pereceu nas águas do dilúvio. Aquele povo ali em Sodoma e Gomorra morreram, pereceu também. Nínive se salvou por causa que Deus teve misericórdia e enviou Jonas para pregar a palavra dele. A palavra trouxe vida para aquele povo. A palavra de Jesus naquele momento que Lázaro estava sepultado foi, Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu com vida. A palavra trouxe vida. Então a palavra que nós vamos pronunciar para outras pessoas, independente para quem for, seja para ímpio, seja para alguém que já é cristão, que venha trazer vida, que venha trazer restauração para as nossas vidas. Que nós venhamos ter sabedoria para ministrar a palavra do Senhor. Por isso que eu sempre temo em dizer algo da parte de Deus para alguém, porque a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter discernimento de espírito para que possamos passar algo para as pessoas da parte de Deus. Que Deus abençoe vocês. Medita um pouco nessa palavra, porque, gente, nós precisamos hoje ouvir a palavra do Senhor como verdadeiramente ela é, o verdadeiro evangelho de Cristo. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, nós precisamos nos alimentar, porque infelizmente nós entramos em templos hoje. Eu não vou generalizar, mas, gente, nós estamos precisando de palavra, a palavra de Deus genuína, verdadeira, a palavra que edifica, que transforma, que renova, que traz vida. Nós precisamos muito hoje. Então, vamos ter sabedoria nas nossas palavras, vamos pedir discernimento ao Senhor, que nos dê força, graça, para ministrarmos a palavra do Senhor, porque, gente, são vidas, são almas que estão ouvindo a palavra do Senhor. Então, a palavra que nós pronunciarmos, a palavra de Deus que deve ser ministrada nos púlpitos, deve trazer vida, independente seja correção, seja bênção, mas deve trazer vida. A palavra genuína, a palavra verdadeira do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe vocês, medite um pouco nessa palavra, tá bom? Deixe seu like aí, tá bom? Para que o nosso canal possa crescer bastante, para que eu venha trazer mais conteúdos para vocês. Que Deus abençoe vocês, que a graça do Espírito Santo seja sobre cada um, em nome de Jesus, tá bom? Se inscreve aí no meu canal. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.